Eduardo, cara, eu reúno mensalmente 30 CMOs, cara. A Malve, tô chutando, Malve, Marisol, Tupi, VEG, cara, você quer? 2 horas, paga aí 100 pau por ano. Eu vejo que muita gente coloca, vamos botar esse deck, não sei o que, não sei o que. Pra abrir novas contas, não vai ser dessa forma. Vale a pena investir em uma pessoa com mais casca. quilometragem. Será que vale a pena ter meu armazém no Espírito Santo, sendo que eu vou ter que descer o frete Espírito Santo de São Paulo é caríssimo, comparado com, por exemplo, é mais caro, comparado com Paraná ou Santa Catarina para São Paulo? Então as empresas vão começar a migrar, já que eu não tenho benefício fiscal, eu vou procurar e minha logística tá aqui, eu vou procurar uma logística mais perto do meu consumidor. Geralmente é São Paulo, claro, tem as particularidades, Pernambuco eu vendo, a gente faz uma inteligência, por isso que agora vai ter muita mudança de logística, porque muitas empresas estão conectadas a sua logística com o tributário, só que o tributário tem hora para acabar. Todo mundo fala que existe esse aglomero, né, das gerações, só que o que ninguém percebe é que este aglomero acontece em mercados específicos, não em todos. Por exemplo, o mundo tech não acontece isso. No nosso mundo acontece. Tanto que a gente tem as imersões focadas em times de alta performance para vendas, mas aí ninguém olha que para que isso aconteça, precisa. Sejam muito bem-vindos a mais um Apocast. Eu sou Eduardo da Luz, sócio e fundador do Grupo Apo. E nesse bate-papo nós vamos falar sobre vendas complexas, estratégias integradas de marketing e vendas. Gente, tem muita coisa boa por vir com esse fera, Diego, diretor de novos negócios da Ascenso. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, agradeço o convite, prazer estar aqui com vocês. Espero poder contribuir um pouco. Na conversa de corredor ali, eu já absorvi bastante coisa. Espero poder contribuir um pouco. Com certeza vamos. Mas tu, mal pergunta, em quantos anos? 38. Não, tu fala como já... 38. Já tô. É que tá há bastante tempo já. Não, já tô calejado. Eu rodei de pneu murcho. Rodei em estrada de chão, de pneu murcho. Então... Mas tá quanto tempo? Na Ascenso há 5, vai fazer 5 anos agora, em julho. Uhum. E no WTC eu fiquei quase com 15 anos praticamente, né? Comecei como estagiário lá em São Paulo. Eu moro lá ainda, eu tô lá, apesar da toda a estrutura ficar aqui, da Ascensos, né? E eu conheci o Vanderlei, que é o fundador da Ascenso, porque ele também foi no meu conselho. E a gente ficou nesse namoro, né? Pô, vem pra Ascenso? Não é o momento, vai, não é o momento. E aí foi quando o Vanderlei falou, cara... aí ele falou, eu quero ser sócio do WTC. Na época que eu morava aqui. Aí eu apresentei ele pros donos do WTC no Brasil. WTC, eu falo dono porque é como se fosse franquia, né? Sim. Então, a família de São Paulo... Vou te mostrar o porquê que eu mandei o WhatsApp. Você me deu um insight. Eu saí de lá, né? Há 5 anos, mas, cara... Sim. Eu sou super grato a eles e tenho bastante proximidade. Olha o que eu escrevi pra ele aqui. Você já... Boa. Na hora que você falou, eu tava escrevendo. Porque você falou, eu falei, cara... Tudo a ver, tem um podcast para quebrar a barreira de entrada num target, né? Uma coisa, por mais competente que seja seu funcionário, o vendedor... Não, é outra coisa. É outra coisa, é outra abertura, né? Isso tem um nome que se chama ABM. ABM? Só que a primeira porta de entrada desse account-based marketing ali... boa. A primeira porta de entrada que tu muda. Daí, por exemplo, para nós que trabalhamos com vendas complexas, assim como vocês... para conexão com contas estratégicas é muito complexa. Por exemplo, agora a gurizada do digital, né? Bota 200 ligação por dia, não funciona. Então, existem outros caminhos para montar estratégias mais eficientes para o mercado B2B. Por isso, volto a dizer que a gente se especializou no B2B, porque é um bichinho totalmente à parte, diferente. Totalmente diferente. Legal, muito bom. Então, foi aí que eu conheci o Vanderlei, né? E ele... Aí ele falou assim, cara, quero ser sócio do WTC, porque ele percebeu que abria tanta porta no mundo inteiro, e Ascensos, né, comércio exterior. Sim. Aí ele me conecta com os Bomeni lá, que é a família aqui, né? Sim. Eu falei, claro, aí coloquei, virou sócio, e aí, cara, entrei de sócio junto. Aí eu fiquei 5 anos como sócio, aí eu continuei como executivo aqui. Perfeito. Aí a gente abriu Curitiba primeiro, depois Joinville e depois Floripa, na época. E não como prédio, né? Sim, sim. Como o business club, como o software, a gente falava lá, hardware e software. E aí eu fiquei super próximo dessa galera, do próprio Vanderlei, e aí ele falou, cara, ele tinha 30% da operação, eu tinha 5%, ele 30% e o pessoal de São Paulo 65%. Aí ele falou, não, eu quero 100%, cara, eu já tô com terreno, eu quero levantar um WTC, e aí ele comprou 100%, e nessa compra 100%, nesse M&A, eu não fiquei. O time de lá falou, Diego, você vai voltar agora. Eles até brincaram, você compra, o Diego volta. Aí deu até um ruído na época, mas aí eu falei, cara, não tem jeito, tem que voltar. Aí eu voltei. Sim. Aí eu morei aqui, né, em Joinville na época. Aí eu voltei pra São Paulo.
E aí a gente se afastou um pouco nessa época. Aí ele comprou, além dessas 3 unidades, Curitiba, Joinville e Floripa, ele comprou Balneário Camboriú, a licença, da marca WTC Balneário. Cada cidade pode ser um WTC. Então ele comprou Brasília e Sinop, no Mato Grosso. Então o Vanderlei hoje tem mais licenças do World Trade Center no Brasil do que a família lá de trás, né? Que tinha me... Sim. Enfim, que era o meu chefe lá de trás. E... Mas o que só pra mim entender até nessa... Claro, cara, e é um negócio legal, cara. O que eles comercializam, onde é a fonte O dele? Business Club, o empreendimento imobiliário vive de rental, basicamente, né? É aluguel, inquilino e tal. Agora o Business Club é uma associação, só que com fins lucrativos, e a linha, não sei como tá hoje, né? É tudo desatualizado, mas as linhas de receita são o membership, ou seja, essas empresas pagam para ser associadas, só o C-Level. Então, que eu falei, esses 40 conselheiros pagavam lá, acho que 20 mil por ano. Aí entrava ele, o presidente, invariavelmente nesse conselho consultivo. Perfeito. E aí entravam o C-Level ali da companhia nos comitês específicos, tá com uma camiseta de comitê. Comitê de CFOs, comitê de CMOs, comitê de CHROs, comitê de CIOs, enfim. Aí ele escolhia 2 diretores para se acomodar num comitê específico. Então, primeira receita, membership. A nossa entrega na época era conteúdo, relacionamento de alto nível e negócios. Praticamente a oportunidade de negócio no mundo inteiro, né? A segunda linha de receita era patrocínios. Putz, eu tô com 30 CMOs na mesa, só de empresas acima de 300 milhões de reais, era o critério de corte na época, não sei como tá hoje. Eu bati na porta do Grupo Rapo. Aí eu falei, Eduardo, cara, eu reúno mensalmente 30 CMOs, cara. Tá, Malve, tô chutando, Malve, Marisol, Tupi, VEG, cara, você quer? 2 horas, me paga aí 100 pau por ano, sei lá, entendeu? Sim. Então, a segunda fonte de receita. A terceira fonte de receita era intermediação de negócios. Por isso que eu te perguntei aqui se você chegava a incorporar a área de vendas do seu cliente, não só mensurar, controlar e auxiliar, assessorar. Sim. Lá a gente fazia isso. Lá, vou dar um exemplo, uma empresa de M&A, por exemplo, uma boutique de M&A nos contratou nossa vertical de intermediação de negócio, porque ele falou assim, cara, quando liga, que é o nome dessa... Eles são gigantes em Minas. Mas quando a gente ligava, eles falando, né? Quando eu ligo para um potencial cliente, seja de compra ou de venda, né? Buy side ou sell side, em São Paulo ninguém conhece. Quem são vocês? Não, eu já tenho... Aí tem as gigantes, né, de difusão de aquisição. Mas se alguém do WTC ligando, oi, tudo bem? Eu sou do WTC e eu vi que o Grupo Apo está investindo em educação. E eu tenho aqui do outro lado um grande grupo, né, que está interessado no seu segmento. Vale uma conversa? Nós temos um parceiro oficial, um advisor oficial, especializado em middle market para M&A. Então, ou seja, minha equipe era treinada pela equipe dele, mas a folha de pagamento era minha, e aí ele me pagava um retainer, vamos dizer assim, pagava lá 15 pau por mês para eu bancar as baias ali, né, as pessoas mais ali. Comissão pela... Isso aí era só pagar o custo, o retainer de 5, 10, 15, 20 eu pagava só o custo. Planilha aberta, inclusive. O meu negócio era o success fee. A gente chegou a vender duas ou 3 empresas, cara. Nesse formato de intermediação de negócio. Então, assim, a gente fazia isso. Então, por isso que eu te perguntei. E a gente ganhava o success fee. Então, tinha uma boutique de M&A. Aí não podia ter concorrente, né? Então, se outra boutique de M&A, você quer posso intermediar negócio com vocês? Não dava, né? Aí era restrito. Sim. A gente tinha uma corretora de Ascensos, virou cliente nosso. Entendi. Em comércio exterior, na época. Uma corretora de seguros, enfim. Então, a terceira fonte de receita é essa. E a quarta, só pra gente acabar o assunto, a quarta fonte de receita eram missões internacionais. Ralph, você quer ir para Colômbia? Vamos lá, eu vou te agendar, fazer matchmaking, né? Sim, sim. Vou agendar 10 reuniões com empresários colombianos do segmento que você quer atuar. Quer para a Europa, quer para África, e assim vai. Que legal. Então essa era a quinta fonte de receita, as missões internacionais, entendeu? Eu entendia como missão o que tá todo mundo fazendo com a Canton Fair agora. Não, era uma... Junta 10 empresas e vamos lá e eles falam com missão, delegação, né, missão, uma coisa assim. Mas o nosso era bem tailor-made. O que você quer? Cara, eu quero essas empresas, eu quero entrar no mercado africano, Angola, e eu quero essas empresas desses segmentos. Aí eu ligava pro WTC de Luanda, falava, cara, tô com uma empresa brasileira, quer ir pra ir daqui a 3 meses, me ajuda a fazer essa agenda. Aí os WTCs são receptivos, assim. Da mesma forma eu recebia quando alguém queria entrar em São Paulo, por exemplo. WTC Delaware. Legal. Oi, WTC de São Paulo. Tô levando um grupo de empresários daqui de Delaware para aí, sei lá. Que legal. Então era a quinta fonte de receita. Você não tem noção a quantidade de pergunta que me surgiu só desse assunto. Não, imagina. E a primeira coisa é, imagina o tamanho da tua folha de pagamento
por conta da senioridade, para conseguir fazer essas transações de vendas entre essa... Então, aí que tá, isso no WTC, bom, a gente tá falando Sim. de WTC, né, Sim, minha sim. ex-casa, né, Já vamos chegar na gente. Pior que a minha equipe, na época, a nossa equipe lá, ela tinha uma limitação, ela só fazia reunião 1, que era de filtro. Sim. Quando mergulhava no tema técnico de seguros, de M&A, quando a gente abria a gente abria a conversa, mas quando mergulhava na parte mais técnica, eu não tinha corretores de seguros na minha equipe. Eu tinha a molecada boa em pitch de marcar reunião. Né? Então a primeira reunião a gente filtrava e a segunda já vinha alguém do cliente. Aí já vinha um gerente comercial da corretora de seguros. Então era isso. Então não era time sênior, era molecada, no bom sentido da idade do João, aí 20 e poucos anos. Sim. A gente treinava bem para agendar reunião, para ser agressivo, né, no convencimento. E aí se o cara, o cara não quis. Ah, não quero. O que eu fazia? Eu acionava um membership e falava assim, time membership, convida o diretor financeiro da empresa tal, porque ele não quis marcar com a empresa tal. Convida ele para ser speaker no comitê de CFOs, por exemplo, do mês que vem. Aí a barreira de entrada já era. Aí o cara vinha, aí eu recebia o cara, o CFO da empresa multinacional, blindadaço, ou CEO, aí o cara vinha, fazia um painel e ele sabia que era de alto nível, aí um painel com pessoas do mesmo nível que ele, com audiência do mesmo nível, aí depois eu ligava para ele e falava assim, cara, tô com uma empresa aqui, você quer conhecer? Acho que vale a pena só você. Aí, então a gente usava para quebrar a barreira, entendeu? Eu achando que eu tinha montado uma estratégia de ABM boa. A ABM que você falou, né? Eu nem sabia esse termo, né? Muito bom. Mas era isso. Mas é isso aí, né? É que lá a gente tinha marca World Trade Center. Sim, o cara queria ouvir a gente só para ter até curiosidade. World Trade Center? Pois é. É o mesmo lado. Tanto que eu nem correlacionei, porque eu não imaginei que existia marca aqui. Ainda mais no mundo business. São 300 WTCs na época, né? Deve ter mudado os números, 100 países e, sei lá, dos 300 WTCs devem ter 150 donos, um pouquinho menos, que compraram a licença, assim como o Vanderlei. Sim. Né? Tu perguntou antes para mim ali sobre a questão da venda. A gente não fez e a gente já pensou em trabalhar nesse modelo por conta da dificuldade de mensurar. É difícil, cara. É difícil. Tanto que quando eu saí do WTC, essa área eu puxava, né? Eu tava como vice-presidente. Eu entrei como estagiário lá, de vendas, aí supervisor, coordenador, gerente, virei diretor. Cara, foi engraçado essa é um detalhe interessante. Eu vim pro Sul, em Curitiba, foi a primeira cidade que eu morei. Eu vim como gerente regional. Só que eu não tava conseguindo entrar no mercado curitibano. É difícil, é um mercado fechado, né? Sim. Mesmo com essa estratégia do tal do conselho consultivo, que você vai convidando, eu tava com barreira, né? Aí eu liguei pro meu chefe e falei, cara, como gerente não dá, eu tenho que virar diretor, cara. Eles não me aceitam. Não me aceitam. Aí ele falou, pô, Diego, goela abaixo, cara. Aí eu virei diretor. Foi assim que eu virei diretor, cara. Aí virei diretor regional Curitiba, sei lá, e depois a gente fez expansão pro sul, né, Joinville, em Floripa. Então, assim, a estratégia ali, no sentido de expansão, ela levava o nome World Trade Center, mas sempre o empresariado local para dar força, sabe, para dar peso. Então, assim, você imagina a nossa penetração, né? E aí tudo que a gente oferecia depois era mais fácil, porque essa barreira de trás tinha quebrado. E os caras tinham esse senso de pertencimento, sabe? Queria um vínculo psicológico ali bem forte, né? Porra, né? Tanto que o Vanderlei, né? Ele é muito visionário, né, cara? Com ascenso já em pura maturidade. Isso há 5 anos atrás. A Ascenso vai fazer 25 anos esse ano. Então, 5 anos atrás que ele comprou mais ou menos, um pouco mais talvez, né? Mas a Ascenso já tinha essa notoriedade no mundo do comércio exterior da logística, mas ele entendeu que associando a uma empresa, a uma bandeira presente em 100 países, poderia estimular negócios, né? Porque imagina ele gerar negócio com a empresa lá da Ásia, conectado pelo WTC, são 40 WTCs na China, e aí a empresa chinesa ou europeia que seja fala, pô, mas eu quero entrar no Brasil então. Por onde? Por onde? A Census tem o door-to-door. Eu consigo fazer o Comex 360, eu tenho um armazém, eu tenho estrutura de operação logística, eu tenho estrutura de distribuição como serviço. Então, quer dizer, o Vanderlei foi super... Aliás, não tá onde tá à toa, né? Com certeza, sexta-feira de carnaval, ele não tá trabalhando igual a gente aqui. Por mérito, obviamente, né? Então foi isso, cara. E aí, depois de alguns anos que eu voltei para São Paulo, o Vanderlei me ligou e falou, cara, acho que agora é o momento de você vir para cá. Aí, acho que eu já tava num momento de
maturidade no WTC, depois de diretor que eu virei aqui, eu brinquei, né, que eu virei aqui no Sul. Quando eu voltei para lá, eu assumi a área de vendas e marketing, o diretor de vendas e marketing do WTC. E passou um tempinho, eu virei VP. Lá, com 31 anos. Eu virei diretor com 24, goela abaixo, né? Tem que ser diretor, 24 anos, cara, lembra? Em Curitiba. Você imagina eu solteiro em Curitiba, 24 anos. Diretor, né? Diretor, do World Trade Center. Eu ganhava R$1.500, mais VT. Mas só de ter o cartãozinho lá, né? Dar o cartão de visita. Sou diretor do World Trade Center. Exato. Mal sabe que eu tava devendo até as cuecas, né? A conta bancária, mas era diretor do Trade Center. E aí, quando eu voltei, fiquei um tempinho como vendas e marketing, e depois mudou a estrutura e eles criaram vice-presidências. Aí eu virei VP, aí a área de membership estava comigo, a área de intermediação de negócios, que a gente chamava de strategic business na época. Eu acho que conteúdo também estava comigo, conteúdo desses comitês, né? Para atrair o público e tal. Sim, legal. E a nossa grande dificuldade, que é o que você comentou, né, era o lastro, porque, tudo bem, uma coisa é eu ter a conexão e eu acompanhar as primeiras reuniões. E depois? Né? Como que o meu key account ali que atendia aquela empresa A ou B consegue acompanhar depois de 2 anos, às vezes? A gente tô falando de M&A. É uma coisa, né, muito longa. O ciclo de vendas é altíssimo, né? Dependendo do momento de cada empresa, mas geralmente não é simples, né? Então, muitas vezes aí a pessoa que estava cuidando daquela conta saía, né, o mercado agitado, então aí eu perdi o lastro. Então, quer dizer, a gente não sabe ao certo, mas com certeza a gente deixou de faturar porque perdemos o lastro, né, da intermediação. Sim. Que era o grande negócio. Né? Por isso que agora vocês estão no processo, agora faz sentido do que tu comentou que estão implantando antes ali comigo, que não vou falar o que é, mas tu comentou que estão implantando agora ali, que aquela moça veio Sim. Que foi nossa imersão. Exatamente. Justamente para conseguir acompanhar esse lastro. Exatamente. Era um dos conteúdos? Boa. Sim. Agora fez sentido pelo que tu falou. Realmente, que ela tinha também comentado que ela levou a ideia da ferramenta daqui. Boa. Agora fez Depois sentido. até tem que saber mais sobre isso, cara, porque, né, de fato... E como que foi chegar porque, obviamente, vocês tinham uma estratégia brilhante. Né? Então, e se vocês não pegaram isso, tudo isso que ele falou até agora, é uma estratégia puramente de vendas complexas. Eu acho brilhante, eu gosto desse tipo de estratégia, isso me encanta. Mas como que foi chegar com esta visão de estratégica? Porque vocês faziam todas essas pontes para conseguir um sim aqui, para ter entrada numa nova empresa e chegar na Ascensus, que provavelmente vinha de outro ritmo de estratégia e implantar essa nova visão lá. A complexidade de vendas do WTC na época para a Ascensus, ela é similar, mas com muito mais desafios aí no caminho, porque é um ciclo de vendas longo também, é complexo no ponto de vista... a gente mexe com várias áreas dentro de uma empresa. Uma empresa para mudar a importação, para mudar a operação logística, para entrar no Brasil, dependendo de empresas que não estão aqui ainda e querem usar Ascensus como porta de entrada, isso aí demora às vezes anos. Né? Então, o WTC na época, a conversão era menor. Não a intermediação que eu fazia, que a gente fazia. Que aí eu não vendia meu produto, eu vendia o produto do meu cliente. Né? Aí sim tinha a conversão e o timing de vendas do cliente. Mas quando eu ofertava o membership, por exemplo, né, o Edu, você, o Grupo Rapa, quer fazer o seu C-Level aqui, quer participar? Essa tomada de decisão, sabe, 2, 3 meses, 6 meses no máximo. Porque o valor pequeno e tal. Né? Agora, nas vendas da Ascensus, é uma venda consultiva, 100%. Você não vai ver propaganda nossa por aí espalhada. Tem lá a nossa comunicação no aeroporto de Joinville, por exemplo, porque é a nossa cidade, né? Até uma contribuição. Aliás, outras iniciativas que a gente faz aqui para a comunidade é uma contribuição para o município. Mas você não vai ver a gente agressivo aqui fazendo propaganda. Até começo dessa conversa nossa aqui, eu falei isso, né? Não quero ficar fazendo jabá, porque não é esse o objetivo. E outra, e vai perder tempo no nosso time de vendas. Meu tempo e o tempo dos gestores e do time de vendas, porque aí vai começar a tocar o telefone. Ô, fulano, eu quero... Nada contra, né? Sim, não, perfeito. Tudo começa pequeno, né? Eu quero começar a importar xícara da Tailândia. Legal? Quantos containers? 100 containers ano? 250 mil xícaras ano? Não. Quero importar um palletzinho com 50. Só pro casamento da minha filha. Esquece. Então, vem muito isso. Aí não tem problema nenhum, só que a gente vai ficar caro. Puta, eu posso até orçar.
Mas esquece, eu tenho uma estrutura de 300 pessoas. Sim. Se eu vou colocar no papel, inviabiliza. Sim. Então a gente tem muita restrição de fazer muito barulho para não perder nosso tempo. E a gente é muito. A gente não vai deixar ninguém no na mão, então a gente vai dar atenção. E aí vai Sim. perder tempo, né? Sim, perfeito. Então a nossa venda é 100% consultiva e a gente usa muito networking. E a gente tenta, para quebrar a barreira de entrada nesse nosso mundo, que é um mundo difícil, do Comex, da logística, da distribuição, a gente tenta usar, de fato, a gente chama member get member, né? Indicação mesmo, Sim, sabe? sim. Porque é a melhor porta de entrada para você quebrar algum tipo de barreira, né? Quando já tem alguém em comum. Qual que é o seu nome mesmo? Jack. O Jack. Então, cara, Eduardo, você tem alguém que faça uma estrutura assim como a sua? Pô, vou te apresentar pro Jack. Você vai receber um pouco melhor. O café vai estar garantido, pelo menos, né? Mais quente. Especial. Especial, melhor do que eu ir lá bater direto. Você vai me atender, mas talvez você não priorize a agenda. Vou te atender depois do carnaval. Mas não, a indicação Sim. do Edu, Sim. eu te atendo agora. Então, a gente entende que o networking, nessa nossa estratégia de vendas consultivas do Grupo Ascensos, ele é fundamental. A maioria dos clientes, um pouquinho mais de 100 clientes que a gente tem. Sim. Mas tu consegue vieram ser assim. intencional nisso? A minha dificuldade sempre... Nós somos uma empresa de 5, 6 anos, né? Então nós somos jovens como Mas empresa. eu vi que você começou há 13 anos a empreender. A empreender. Eu empreendi... Mas não foi aqui primeiro? Não, eu empreendi na construção. Não Eu fui foi para aqui. construção, comecei instalando tomada. Depois peguei instalações elétricas, daí fui para CD, centro de distribuição. Show. Trabalhei no Porto. Aham. Aí depois quebrei, daí tive Faz que parte, recomeçar. aham. Aí tive que recomeçar. Tá, eu pensei que já foi direto aqui. Não, eu tive Show. uma escola antes ainda ali, né? E aí eu caí nesse mundo de vendas e marketing da pandemia para cá. Aham. Então nós somos e a gente passou por uma crise de identidade, muito dentro disso que tu falou aqui. Porque a gente vendia para contas menores, ocupavam muito nosso tempo, baixo ticket, inchaço operacional, crise operacional, estresse operacional, baixa entrada, alta inadimplência. Imagina. Não, e fora o atendimento que esses pequenos querem, perfeito. né? No nosso caso, a vida dele tá naquele container. Perfeito. Às vezes é a economia dele que tá lá. Perfeito. A gente então, quer dizer, e aí, meu navio já tá no oceano, tá no mar? Qual parte do né? oceano? Qual parte? Mas andou um pouco mais hoje. Aí a gente falou, cara, não dá. Aí a estrutura ia ter... Exatamente. E aí, é isso que eu ia te perguntar, porque a gente passou por isso, e a gente entendeu, não, o nosso melhor caminho são contas estratégicas, e a gente foi indústria, chegamos na indústria. Montamos as estratégias que a gente conversou um pouco antes ali, para chegar nesse mercado. A gente começou a perceber que a gente era melhor no B2B que na indústria em si. Só que a indústria sempre seria o grande... É a âncora, né? É a âncora perfeita para todo mundo. E aí a gente fica nessa, beleza, mas como ter mais previsibilidade? Eu consigo só ter previsibilidade com conta pequena. Conta grande eu acho muito complexo de conseguir dizer que eu vou começar uma negociação com uma empresa gigante da região e converter daqui X meses, sei lá. Mês, 3 semanas, 2 meses. A sua conversão é mais ou menos isso? A minha uma conversão média. é 1 mês e meio, mais ou menos. É boa, nossa. Não, é muito boa ainda. Muito boa, só que a gente quer erguer a régua da empresa. Só que para erguer a régua... mais Cara, o networking... Bom, o que você está fazendo aqui já é um caminho, né, cara? Porque a premissa nossa... Claro, e de novo, né? Eu não quero parecer aqui arrogante, porque você só fala com C-level, né? Sim. Mas a gente tenta, na medida do possível, através do networking, sempre chegar no tomador de decisão. Nosso foco é o decision maker. Né? Então, o Josemar, que é o diretor comercial da Ascenso, eu sou diretor de novos negócios, estou diretor de novos negócios e marketing, né? O Josemar é um cara extremamente comercial, uma figura, estaria aqui dando risada com a gente, com certeza. Ele fala, cara, a gente tem que ser realmente muito assertivo. Não tem problema nenhum começar pelo analista de comércio exterior, de logística. Perfeito. Né? Mas o top-down, cara, ele começar pelo decision maker, ele traz para você uma maior agilidade no processo. Não quer dizer que vai fechar, mas pelo menos aquela reunião vai marcar, e quando ele ligar pro gerente dele, o diretor de logística, no nosso caso, por exemplo, quando ele ligar pro gerente, o gerente vai atender, não quer dizer também que vai atender sorrindo, porque às vezes os caras ficam putos, né? Quem que esse cara acha que é? Ligou pro meu diretor e agora vem comigo aí? Aí a gente tem que chegar, cara, é uma aturadora. Ele tá olhando que ele acompanha muito os nossos bate-papos, e o nosso bate-papo é sobre isso. Cara, é difícil.
E a gente fica, né, pô, tô falando só com C-level. Então, a gente começa a falar com esse nível de tomada de decisão, dono ou CEO. Sim. Família, né, no caso de empresa familiar, ou CEO. E aí depois eles chamam para a mesa, porque é um tema técnico, Ascensos é como exterior, tributário, fiscal, logística, é muito. O CEO não tem, só se ele ver essa carreira, mas geralmente ele não tem, essa profundidade, né? Sim. E a gente sofre às vezes um pouco com isso. Se a gente não entra direito no gerente que ele colocou, no diretor que ele colocou, o cara ele já, só porque você vê pelo meu CEO, sabe? Eu tô querendo muito falar, só que se eu falar demais eu vou entregar tudo que a gente faz. Mas tu entende que isso daí é uma dificuldade, porque se a gente entra top-down também, depois existe uma resistência gigante. Várias vezes. A gente tem que chegar lá, cara, exaltando o cara, né? Não sendo falso ou puxa-saco, mas, cara, se o João, que é o CEO, né? Se o fulano, que é o CEO, ou a CEO, trouxe esse tema para sua pauta, cara, porque você realmente, sabe, a gente tenta realmente... Né, trazer o cara pro nosso lado. Sim. E a gente fala, até eu brinco em algumas reuniões, eu falo, cara, geralmente, né, as empresas que contratam os serviços da Ascensos, de comércio exterior, logística, distribuição, a gente foca na operação, né? Uhum. Aí eu falo, fulano, você vai focar na estratégia. A operação é minha, ou seja, eu vou salvar seu tempo, você vai ser promovido, cara, porque você vai ter ali, né? Sim. Você vai ter ali alguém que é o core business operacional, que é a Ascensos, eu toco a operação e toma tempo, e você vai ter tempo para pensar na estratégia. Você foca no seu core, que geralmente é o quê? Vender, né? A venda geralmente é o core e produzir, no caso da indústria. Pensar em inovação, ESG, pessoas, etc. Então, a estratégia está o core business está de um lado aqui, a produção, pensar em inovação e na venda. Toda engrenagem central, que é a operação, é um mal necessário, né? Sim. E aí o que eu proponho pro cara? Eu proponho eu assumir isso e ele fica focado no que é core. Aí eu brinco, cara, você vai ser promovido, né? Porque deixa o BO comigo, né? E, claro, isso como já tem uma intimidade ali na reunião, né? O cara, às vezes um CFO super fechado, geralmente o perfil que acontece nas indústrias. O perfil do CFO é um cara mais conservador, né? Claro que eu não vou falar isso, mas se é um cara mais de negócios, a gente tem uma liberdade até para explicar para ele, cara, além do saving fiscal tributário, além do saving em eficiência logística, além do aumento das suas margens de lucro na distribuição, enfim... 2, 3, 4 linhas de ganho em números. Eu consigo ainda trazer saving do seu tempo para você focar no core. E tu conseguiria, tu não vê dificuldade nesses que a gente entra na indústria? Eu vou agora aproveitar a consultoria de graça. Imagina, tô falando demais aqui, ó, tô até suando tanto falar. Porque existem os microfeudos entre os próprios setores dentro da própria indústria também. Então, se tu entra com o projeto pela área financeira, o logístico vai falar, peraí, esse projeto é meu. Tem, cara. Se tu entra pelo logístico, o financeiro vai falar, não, peraí, nós que temos que aprovar. Tem muito, cara. E por isso que a conversão é muito longa. Porque a gente tem que convencer todas as áreas. Todas. Se tem pelo CEO, por exemplo, né, o exemplo que eu dei aqui, a gente tem que falar com o financeiro, que vai falar depois com o diretor logístico, vai falar depois com o head de tax. Não necessariamente nessa ordem, né? Sim. Pode começar pelo tax, vai pra logística e tal. E depois o cara de operações, se é uma empresa que tem um CEO ali. Sim. E depois com as equipes. Ou seja, se tem integração, a tecnologia vem pra mesa. Cara, ou seja, o cara de negócio também quer participar muitas vezes, né? Que impacta diretamente no produto dele. Sim. Hoje a margem é A, com Ascensos a margem pode virar ao Agora quadrado. Tá se formando bastante time de inteligência de mercado. Exatamente. Querem vir pra... Aí às vezes tem PMO que entra no jogo. Então assim, cara, a gente tem que falar com todas as cadeiras. Então a gente sofre um pouco daquela situação do ego, né, cara? O ser humano é um bicho que tem ego, né? Sim. Me incluo nessa também, obviamente. Aí, pô, peraí, esse projeto, eu sou o diretor de logística, veio do CFO. Não vou patrocinar, não. Ele que está patrocinando, não vou dar tanta moral. Sim. Não vou atender o cara semana que vem, como o Jack ia me atender, entendeu? Eu faria... eu vou deixar em stand-by. Então, cara, a gente sofre também com isso, né? Sim. E aí, o grande segredo nosso é saber falar a linguagem. A gente sabe o que o CFO tem como principal KPI, a gente sabe o que o diretor de logística tem, e aí do nosso lado aqui, Ascensos, a gente chama também para a mesa pessoas que também conversam no mesmo nível. Eu vou chamar a diretora de logística nossa para participar de um papo com o cara de logística deles. A Ascensos tem como DNA, né, talvez Vanderlei, talvez não, certamente é um dos cérebros mais geniais no ponto de vista fiscal e tributário do Brasil. Então quando vem o tema
tax na mesa, agora com a reforma tributária, né? Isso tá em pauta já, na verdade, há alguns anos. A gente traz um time nosso que é especialista em tax. Então, assim, então a gente consegue falar a mesma linguagem, né, de quem está do outro lado da mesa, para o cara entender que, de fato, putz, esses caras vão me ajudar, né? E, além de tudo, ele vai levar a eficiência e ganho financeiro. Sim. Além de me ajudar, ainda tem ganho na última linha, né? Fora o tempo, fora o que é imensurável. E né? quando roda essa cadeira dentro da empresa? Cara, é tristeza. Tá, mas a gente tem que ver com a xícara meio cheia, né? Perfeito, porque a gente já tá lá dentro, né? Mas, não, tem essa aí. Você sabe que o risco... Eu acho até que o perfeito não é nem porque eu tô lá dentro, porque eu vou acompanhar esse cara onde ele tá no LinkedIn, ele tava na indústria A, foi pra indústria B. Ah, boa. Ô fulano, tudo bem? Pô, agora você tá numa outra indústria. Visão, né? Sim, então eu vou te abordar. Então, quer dizer, eu entendo que eu não fechei uma porta, eu abri uma nova. Sim. Até a parte boa, mas, cara, entre nós, tô 1 ano negociando com uma empresa do varejo, sei lá. Sim. É quase real, inclusive. Pouco mais de 1 ano. Mudou a diretoria agora. Saiu primeiro o CEO, foi pro conselho. O CFO acabou de mudar. É público, inclusive, foi anunciado aí. Sim. É uma empresa de capital aberto. Começar do zero, cara. Tem que começar do zero. Ou eu tenho a sorte desse cara, eu conhecer ele de outra. Eu, quando digo o ecossistema Census, né? Sim. Conhecer ele de alguma forma, senão eu tenho que começar do zero. Porque, assim, o projeto até poderia estar andando já a tomada de decisão. Sim. Estudo pra cá, planilha pra lá, mas o cara ele vai. É normal, né? Querer rever tudo. Opa, deixa eu rever isso aí. Sim. E aí, quando ele revê e entende, perfeito, ele vira um patrocinador. O problema é quando ele vem com o networking dele. Sim. É exatamente aí que eu... Não, peraí. Comércio exterior, cara, o nosso mercado é uma delícia, nosso mercado de trading, porque tem muito concorrente. Inclusive, quem sai da Census vai abrir o próprio negócio muitas vezes, o que é legal, né? Sim. Mas do ponto de vista de concorrência, isso é difícil, né? Tem muitos concorrentes. A Census está na Valor 1000, foi uma das maiores empresas do ano passado, no ranking 2025 da Valor. Quando fala de comércio exterior, está entre as top 10, certamente. Então a gente tem um pouquinho de visibilidade do ponto de vista de tamanho e desses 25 anos, mas se o nosso cliente quer preço, esquece, ele vai pegar, né? E aí, se ainda for do networking dele, não, para esse projeto logístico aqui. Nossa, o primo da cunhada do meu afilhado, ele tem um armazém nascendo aqui. Ele tem uma operação, ela tem caminhão. Ele tem uma trading, tem benefício fiscal também. Aí ferrou, cara. Aí esquece. Aí o networking dele é mais forte que a nossa... Sim. Né? Mas aí vocês têm estratégia. A gente já pensou, perguntei porque a gente já pensou nisso, e a gente tem estratégias de resgate. Né? Mas que daí a gente chama e se aproxima. Por isso que eu até te falei, olha só que legal o ponto de vista diferente, porque a gente não tinha imaginado em abordar essa pessoa na outra empresa. Fulano, a gente pensa, é boa, mas eu não tinha pensado, mas a gente pensa sempre no lado de proteger o que é de casa. Sim. Daí a gente já ergue os escudos e começa o nosso plano de contingência que a gente já tem hoje bem desenhado, porque algumas vezes a gente já... Não, cara, e aí são às vezes meses, no nosso caso até anos. Eu não acredito que esse cara saiu, cara. Não acredito que mudou a cadeira, não acredito que morreu, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. Né? E isso com prospecção, né? Sim. Com cliente não, cara. Da mesma forma que é difícil entrar, é mais difícil. Que a conversão nossa ela é demorada por conta de tudo isso que eu falei. Uma vez estando lá dentro, só se fizer uma cagada grande, cara. Puta, gente, vocês erraram feio, não tem perdão, não tem segunda chance. Isso não acontece, quer dizer, pode acontecer, mas a gente é muito cauteloso. A nossa equipe é muito sênior. Eu conheço teve uma empresa, né, não vou falar o nome, mas de máquinas. Só eu falo o nome das empresas. Jack, me ajuda, hein, velho? Imagina o telefone tocando aqui. Diego, como você falou que eu chupo gelo? Chupo gelo. Né? Te cortei. Mas uma empresa eles compram máquinas da China, uma marca de máquinas da China e vendem aqui no Brasil. White label, ou não? Vende com a marca deles? Vende com a marca deles. Por isso me passei contato. E a empresa que atende eles errou em alguma questão de impostos. Puta. Que não é... Que eu sei porque ele vem na educação aqui. Acho que tu deve conhecer. Vem na educação aqui. E ele tava no meio da imersão, saiu aqui. Voltou, e eu percebo, né? Eu tô lá na frente. Claro, você vê a afeição de todo mundo, né? E aí, depois perguntei pra ele, ele me explicou tudo mais, que ele tava trazendo, acho que era 8 ou 9 máquinas e erraram alguma coisa em imposto, eram injetoras.
erraram alguma coisa em impostos? Sim, o emaranhado tributário no Brasil é o manicômio, né? Então, assim, não é difícil errar. Sim. Mas claro que tem que ter um zelo vezes 3, né? Sim, Vezes imagino. 10, né? Imagina. E sobre a formação dos times de vendas de vocês? Os times hoje são todos mais experientes? Porque eu não consigo ver alguém que não tem experiência vendendo o produto de vocês. O nosso negócio, a primeira porta de entrada, se geralmente é no CEO, na família, no dono, enfim, Sim. ela é mais genérica, ela é mais business na mesa. Uhum. Eu vou e falo muito bem, a reunião número 1 é a reunião que eu mais gosto de ir. Sim. Né? Ou porque eu já conheço a pessoa, ou tem uma pessoa que indicou essa pessoa, então eu faço a ponte, e porque realmente é uma conversa mais estratégica. Sim. Quando mergulha para conversa 2, 3, 4, entre números, planilha, aí vira muito técnica. Então, respondendo a sua pergunta, a equipe nossa é uma equipe enxuta, pensando no ponto de vista de vendas, é uma equipe enxuta, mas bem técnica. Eu, talvez, da nossa equipe, eu acho que eu não falo novos negócios, vendas, né, parte comercial, eu acho que eu sou o único que não vê desse mercado, ou que está há pouco tempo. Né, porque o nosso diretor comercial, que é o Josemar, que eu comentei há pouco, ele era de indústria. Só que ele já mexia com isso também. Ele já tinha noção do mundo da importação, da logística, né? A Amanda, que é outra diretora nossa, uma diretora de vendas, fica comigo lá em São Paulo também. Cara, tem 10 anos de Ascenso, talvez um pouco mais. Cara, sabe tudo. Então o nosso time, ele é enxuto. O time aqui de Joinville, né? Uhum. César e Felipe, jovens, mas sabem muito do mundo. Então, assim, é um time especializado, mas bem enxuto. Diferente do WTC, que aí eu cheguei a ter 100 pessoas na época, na equipe. Uhum. Porque era muito genérico, né? E hoje, tu fosse olhar para uma operação nova, a gente deu volta, mas no fim a gente chegou na conclusão que tem que ser pessoas ligadas à diretoria a fazer a maioria, não todas, as vendas dos novos clientes. No nosso caso, a diretoria se envolve 100%. Exceto alguma coisa que um trader né, tá abaixo da gerência ali, o trader ele tem competência para fechar sozinho. Sim. Mas acho que 100% dos negócios estratégicos, né, o negócio menor, não. Mas os negócios estratégicos, 100% a diretoria está envolvida. Seja o Flávio, que é o diretor comercial aqui para o Sul, seja o Josemar, que eu já falei algumas vezes lá para Josemar Barra Amanda, lá em São Paulo, eles se envolvem sempre. Qual que é a diferença da diretoria comercial para novos negócios? Novos negócios, cara, já me fiz essa pergunta para eu mesmo, tá? Para eu mesmo. Novos negócios é a abertura de portas. Então eu sou o cara que tá realmente, que faz relacionamento. Ponta de lança, igual eu sou o cara, exato, ponta de lança. Eu sou o cara que vou nos... O pessoal pensa que eu passeio, né? O João comentou aqui, né? Fala das viagens. O pessoal pensa que eu passeio, né? Ele falou. Porque, cara, eu tô aqui agora com você, eu tô passeando aqui pra eles, tá? Sim. Almocei com o nosso CEO agora há pouco, hoje, né? Agora há pouco, e ele falou assim, Diego, onde você vai? Eu falei, tem uma reunião que o João conseguiu, na verdade é um podcast e tal. Aí ele já me olhou assim, tipo, brincando, né? Porque, cara, eventos nacionais ou fora que eu participo, o networking por conta do WTC também eu acabo abrindo. Então, o novos negócios na Ascenso, no grupo Ascensos, é o cara que abre porta. O cara mordeu a isca, eu já desço pro time. O foco é logística, chama a Larissa, que é a diretora de logística, com a equipe dela. O foco é distribuição, chama o Luca. Tava agora numa reunião mais cedo com o Luca e o time dele para falar de distribuição. Comércio exterior, Josemar, Amanda, enfim, aí eu vou. Então eu sou o cara que acaba olhando para o grupo, né, para as unidades, Comex, logística, distribuição, finance, que é uma unidade nova, a gente inaugurou no ano passado, e a nossa operação de portos, que está sendo assim super bem aceita no mundo automotivo, né? A gente investiu num pátio automotivo aqui do Porto de Paranaguá, no Paraná. E aí eu acabo ajudando as equipes, mas eu não consigo fechar o negócio sozinho. Só se o cara do outro lado da mesa souber menos que eu. Aí ele vai acreditar em tudo que eu falo, mas eu tenho que chamar sempre alguém. Então, novos negócios é o cara hunter, é o cara que tá porta pra fora, abrindo possibilidades. Mordeu a isca, chama alguém. Da vertical A, vertical B, vertical C. Olha só que interessante. Por isso que o marketing, que eu fui no WTC, eu fui marketing também lá. Mas aqui eu não tinha pretensão nenhuma em virar, até porque a nossa estrutura é enxuta, cara, com um ponto de vista de marketing. E o nosso marketing é um marketing tímido, né? A gente não é agressivo, tá? Como eu te falei, né? Até por estratégia e perfil do próprio Vanderlei e do Laudo, que é o nosso CEO. Vanderlei fundador e Laudo CEO. Então, eu não tinha pretensão nenhuma, mas eu ficava cutucando tanto
pô, o marketing podia fazer isso, e eu contou na rua, né, Sim. pô, esse evento a gente poderia patrocinar, essa feira não sei aonde a gente tem que ir, tem que estar com o stand, ou pelo menos alguém tem que ir lá girar a feira. Se eu ficar cutucando, eles falaram, cara, assume o marketing então, que você vai saber, vai conseguir, junto com a competência do João e a equipe, mapear que feira nos Estados Unidos é interessante, que feira na China, Europa, Legal. Brasil, Curitiba, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Minas, a gente participa de uma feira do agronegócio no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto, que é a AgriShow também. Então, a gente faz um mapeamento e agora consegue ajudar os comerciais a canalizar a energia. Gente, tem que ir pelo menos 5 pessoas na feira que vai acontecer semana que vem. Sim. Tá, então, o marketing mais ou menos foi por conta desse já meu DNA de novos negócios, de mercado, né? Sim. A gente fala que toda boa ideia vai ser recompensada com muito trabalho. Parabéns, vai ter mais Parabéns. Assume. Toma. Assume isso aí. E esse ano a gente faz 25 anos, é uma história muito bonita, cara, do Vanderlei, do Laudo, que tá há bastante tempo, e toda a equipe, né? Além do Laudo, Flávio, que eu comentei, ele tem um chapéu de diretor comercial e na verdade, VP, ele tá como VP comercial agora, aqui no Sul, e como diretor da nossa operação de portos. Sim. Cara, deve ter 20 anos. Tá chegando aos 20 anos. A Cris, que é a nossa diretora jurídica, já foi da área de negócios, deve estar também perto dos 20. Então, junto com o Vanderlei, a equipe que ele tem, cara, tá mais de uma década com certeza. Sim, né? Que legal. Eu fiquei super interessado nisso, até deixei anotado aqui diretor de novos negócios, eu botei algumas interrogações, porque uma das coisas que eu critico em algumas operações que a gente vê de vendas em algumas empresas é aquilo que eu falei antes ali pra ti. Liga pra 200, liga pra não sei o que. Eu falei, cara, como assim? O que tu acha? Tu vai ligar, tu vai falar com o diretor da empresa lá, ele vai te atender e vai falar, nossa, vem aqui que eu quero comprar de ti. Então, a gente nunca tinha pensado nesse formato de colocar um diretor de novos negócios. Que é um cara que é de mercado. Que é de mercado, que consegue transitar em conversas diferentes, que tu tem que ter esse toque que dá pra ver que tem mais generalista. Perfeito. Se fizer 2 perguntas, eu já me perco, né, sobre aquele determinado tema, se for alguma coisa técnica, mas de modo... A primeira camada... Tu consegue conversar muito bem sobre negócios, que é o objetivo principal inicial. Da conversa 1, exato. E depois tu erguer a mão e falar, ó, esse é pra ti. E só não precisa falar números, tá? Mas só pra mim entender. As comissões, elas são subdivididas ou é uma comissão do grupo? Porque isso daí geraria uma... Cara, a gente tá em fase agora de rever a política comercial. Sim, porque antes... Agora nós temos heads de cada operação. Então tem a head da operação logística, tem o head da distribuição e assim vai. Né? Mas tu alimenta todos. Alimenta todos. E aí cada uma dessas bocas que eu e a equipe, enfim, acaba gerando para o vertical A, B ou C, aí existe um tipo de remuneração. Aí é mediante a viabilidade de cada negócio. Sim. Né? As margens de trading são baixíssimas, são curtas ali, são apertadas, quer dizer, logística, a concorrência também é altíssima, então aí vai mediante a cada caso. Se é 5% de um lado, não necessariamente vai ser 5% na outra vertical. Vai ser 2, sei lá. Aí muito mediante a isso. Não, gente, vocês que estão assistindo, que são da empresa, por favor, não vão me cobrar comissão depois e jogar no meu aí, falando que eu falei das comissões. Gente, ele falou que a margem é alta, tá? E a comissão é... Inclusive, depois do carnaval ele vai pousar de helicóptero, vai chegar de helicóptero aqui. Tá certo. Porque existe uma coisa difícil de fazer, é discussão de comissão. Principalmente quando é vendas complexas que exigem várias camadas envolvidas na negociação. Uma coisa tem que deixar claro assim, né? Quem é operação, quem é negócio é negócio. Sim. Né? Não quer dizer que não tem uma determinada maturidade da conversa de uma prospecção nossa, uma empresa gigante que geralmente a gente tem, sei lá, 40 conversas. Sim. Em algum momento eu vou chamar o time de operação. Sim. Porque ele vai chamar o time de operação dele, eu vou chamar o time jurídico para bater contrato. Tem que estar muito claro de que, cara, não é que a pessoa participou da reunião e fechou o negócio, que bom, que ela vai ganhar a comissão, não tem jeito, não para em pé. Né? Então, e nas áreas de negócios, né, no WTC, por exemplo, que eu era o head, então eu vou falar com mais propriedade e conforto aqui, a pirâmide, a comissão, o comissionamento é uma pirâmide, né? O gestor, no caso eu que era o número 1, ganhava uma comissão X por todos os negócios, então era uma comissão mínima. O gerente abaixo de mim ganhava em cima de tudo, mas era um pouquinho mais.
E, claro, o vendedor daquela conta ganhava mais. Ou seja, então, né, quanto mais baixo na pirâmide, na área de negócio, na área de vendas, maior a comissão. Lá a gente tinha, acho que 10% para dividir a pizza, sabe? Sim. 1% para o diretor, 3% para o gerente, 4% para o coordenador, sei lá, a gente fazia a divisão. E a base com mais. Porque só ganhava do negócio dele, né? Legal. Na Census é um pouco mais complexo. Sim. No grupo de modo geral, porque são muitos negócios com variáveis, com margens totalmente diferentes, né? Nós temos uma estrutura parruda de CSC, né? Então toda a parte, tudo que é jurídico, RH, financeiro, fiscal. O CSC é aqui de vocês? É aqui. Esse ano de custo compartilhado é aqui? É aqui, em Joinville. Aí atende tudo. Atende tudo. Então, quer dizer, a gente tem uma e aí a gente faz o rateio, né? Sim. A área de Comex é uma área maior, paga mais do CSC, né? A área de logística. Não, é pau, cara, é pau. O CSC tá pesado. Tem muita gente na área A, na área B. Aí tu usou mais que eu. Mas eu. Exato. É pau. Mas no final das contas, existe muita harmonia, mas de fato, quando o tema vem pra mesa, para alguns até arrepia. Sim. Coisa boa, cara. Mas é isso, cara, assim, é isso de modo geral. E me fala um pouquinho mais só a gente entrou tanto no assunto, eu tenho sempre a dúvida de, mas a Census concorre com quem? Concorre com todo mundo? Cara, eu escuto a pergunta sempre, né, de, sei lá, 50 reuniões por mês, mais ou menos, e quase sempre essa pergunta vem pra mesa. Quando eu falo de grupo, a Census Group não tem concorrente, cara. Por quê? Eu tenho o porta a porta com ativos, ativo de infraestrutura no caso, né? Então, quer dizer, eu consigo fazer todo o comércio exterior com tabelas diferenciadas, 40 mil containers importados no último ano, né? 41 mil para ser mais exato, mais de 10 mil processos, né? Então a gente tem volume, então o que não está na nossa mão no comércio exterior, e eu tenho que terceirizar, quarteirizar no caso, a gente tem uma negociação diferenciada com o porto, com o aeroporto, com o agente de carga. Então, do ponto de vista de trading, de comércio exterior, a gente é muito completo, mas se eu olhar individualmente, eu tenho, até falei aqui, tenho várias outras trades no mercado, mas quais delas, então quer dizer, eu tenho, sei lá, um universo de 100 mil concorrentes na vertical Comex, com negociações diferenciadas porque nosso volume é grande, mas eu tenho 100 mil, mas aí quando eu falo, Comex mais logística, já cai para 10 mil, Sim. Eu tenho logística, são 500 mil metros de área de armazenagem no Brasil, o nosso berço é Santa Catarina, mas a gente tem, seja com parceiros ou armazéns próprios, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, uma operação grande no sul de Minas, Pernambuco agora, uma recém-aquisição que a gente fez, os Estados Unidos, esse ano a gente completa 25 anos de Census Group, Brasil, e 10 anos de Census USA, fica na Flórida, em Medley, uma cidadezinha do lado de Miami. E lá a gente tem um armazém geral e alfandegado, então já filtra um pouco mais a concorrência. Sim. Aí quando eu falo, que trade que tem logística e que tem distribuição, aí eu já corto isso para 5 mil. Estou chutando números, né? Sim. Porque a gente tem toda a estrutura de distribuição como serviço. É uma solução nossa chamada DaaS. Sim. Distribution as a Service. Então eu consigo fazer toda a operação porta a porta. Pegar na China, na Europa, nos Estados Unidos e entregar até às vezes o last mile através de parceiros. Então já filtro mais. Aí quando coloca lá, e quem tem operação portuária, no caso do automotivo, cara, a gente tem um pátio automotivo. Mais de 100 milhões de reais investidos aqui em Paranaguá. Aí já filtra para... Aí já era. Sim. Aí quando eu coloco a vertical de finance, que é a vertical que acabou de nascer, não tem um ano de vida, com corretora de câmbio interna, com uma série de estrutura de CAS, né, Credit as a Service, cara... Acabou. Então, respondendo a sua pergunta, dei uma baita volta, né, cara? Esses 48 litros de café que eu tomei estão fazendo efeito. Quando fala de grupo, a Census Group não tem concorrente, cara. Agora, claro, se eu mergulhar nas operações, eu tenho uma porrada de concorrentes. Mas quando eu somo o meu enxoval completo, o meu full service, o ecossistema que a gente coloca no mercado, não tem. Por isso que muitas vezes o gringo escolhe entrar no Brasil pela Census. Cara... Se eu for entrar no Brasil, primeiro, abrir o CNPJ, risco jurídico, risco tributário, previdenciário, trabalhista, esquece. Aí tá bom, então eu vou terceirizar, mas aí eu vou ter um armazém, vou ter uma empresa de comércio exterior, vou ter uma empresa de distribuição, esquece. Eu vou ter vários contratos? Não, eu contrato a Census e a Census se vira. E eu indústria, foco no core, que é vender e produzir. Perfeito quando é de lá pra cá. Isso. Mas quando é daqui pra lá, o brasileiro já é fatiador, né? Então ele já não quero contratar só Comex. Não, mas o Comex de vocês eu tô comparando com aquela empresa lá. Exatamente.
Imagino que deve acontecer isso. Acontece. A logística com o Comex está muito conectada. Uhum. Agora, de fato, para empresas que já estão no Brasil, a distribuição não necessariamente é a nossa principal oferta. Mas a logística seria o quê? Sair do armador, colocar no No armazém. Você está no armazém perto de Itajaí, no Navegantes. Sim. Por que eu iria para o seu armazém em Garuva, perto do Porto de Itapuá? Aí tem nossos argumentos. Sim. Em Garuva você está 100 e poucos quilômetros mais perto do maior mercado consumidor do Brasil, que é São Paulo. Você está a 30 quilômetros um dos portos mais eficientes do Brasil, que é o Porto de Itapuá. Sim. Então, enfim, né? Então, aí tem os argumentos. Sim. Mas é mais ou menos isso. Entendi. É o cara trocar de armazenar, ou até mesmo pensando agora na quebra de benefícios fiscais em 2032, né? A gente tem alguns anos para aproveitar os benefícios, mas com a reforma tributária, isso a gente entende que vai acabar. E a gente está super preparado para isso. A gente foi chamado para ser speaker, inclusive, no ano passado, num evento só com heads de techs na mesa. Foi um baita de um evento bacana lá em São Paulo. E a gente falou que tem oportunidade na logística, porque muitas empresas estão em Santa Catarina ou estão no Espírito Santo, que foi o primeiro estado a ter benefício fiscal lá atrás. Muitas empresas estão lá por conta do benefício fiscal. Só que agora vai acabar. Será que vale a pena ter meu armazém no Espírito Santo, sendo que eu vou ter que descer o frete Espírito Santo de São Paulo é caríssimo, comparado com, por exemplo, é mais caro, comparado com Paraná ou Santa Catarina para São Paulo? Então as empresas vão começar a migrar. Já que eu não tenho benefício fiscal, eu vou procurar e minha logística está aqui, eu vou procurar uma logística mais perto do meu consumidor. Geralmente é São Paulo, claro, tem as particularidades. Pernambuco eu vendo, aí a gente pode... A gente faz uma inteligência. Por isso que agora vai ter muita mudança de logística, porque muitas empresas estão conectadas a sua logística com o tributário. Sim. Só que o tributário tem hora para acabar. Né? E agora que vai acabar o benefício aqui em Santa Catarina também? Brasil, o benefício... a reforma tributária vem realmente para trazer uma mudança com relação a tudo referente ao sistema tributário. Benefício aqui no Porto que muitas empresas, principalmente do têxtil, recebiam no Porto aqui de São Chico? Navegantes? Que recebiam por aqui justamente por conta desse benefício que vai acabar agora. Eu não sei se por segmento têxtil, eu não sei se tem algum benefício específico, mas sim. Navegantes e Itajaí são os portos mais famosos do estado, né? Sim. Não necessariamente mais eficientes, mas são os mais conhecidos. Então, muitas empresas foram lá perto. Inclusive, a gente beneficiar. Tem. Exatamente. Sim, mas o benefício é estadual. Uhum. Só foram lá para Navegantes e Itajaí por conta da facilidade do porto, né? Até para a gente encaminhar para o final, isso daí gera conflito quando tu tem muito produto, tu pega vendedores empolgados e eles querem empurrar todos os produtos de uma vez só e acabam não ouvindo o cliente. A gente tem que tomar esse cuidado e eu espero que isso esteja claro para o nosso time, se não tiver a gestão que está falhando talvez na orientação. A gente não pode mostrar que eu falo que é o Zé Negocinho, né? Sim. Hoje a gente nem usa mais terno, né? Nesse calor de Joinville aqui esquece. Mas o Zé Negocinho é aquele cara que... eu queria uma escova de dente. Tenho aqui uma escova de dente. Mas eu queria também, né, uma tesoura para cabelo. Eu tenho. Sabe aquele cara que tem tudo? Sim. Pega mal, né? Quem tá ouvindo, puta, esse cara tem tudo. Qual que é o core da empresa? Sim. Então a gente orienta... É uma venda consultiva. Consultiva é igual o médico. O médico, ele tem que ser consultivo, né? Você não pode chegar numa consulta médica e o cara fala assim, você deve estar com cólica, né? Eu vou te dar um Buscopan, você deve estar com dor de cabeça. Não, é o que ele pergunta, né? Sim. Então, as nossas equipes, elas são treinadas para perguntar. Pergunta, e aí com as respostas, que a gente chama de isca... Tu vai construindo... Exatamente. Quanto a estrutura hoje, o quanto comércio exterior ou logística hoje é estratégico para você? Puta, primeira pergunta, é super estratégia, legal. Pá. Eu vou usar isso contra ele depois, né? Sim. E quanto que você investe hoje? Ou qual a importância disso? Quanto que aumentar a margem de lucro? Perguntas retóricas, né? Perguntas ali, para você ir pegando. E aí depois você fala, cara, você falou que é um tema estratégico. Você falou que precisa mudar porque você está expandindo para Minas Gerais. Então você precisa olhar para uma malha logística diferente. Você falou que tem que aproveitar ainda os benefícios fiscais enquanto, sei lá, não vem a reforma tributária na totalidade. E aí você joga para ele, você devolve e fala assim, cara, eu tenho justamente isso, eu tenho a trading, eu tenho, né, o Comex, né, o comércio exterior, eu tenho a logística. Mas existe o caso dele não entender muito bem o que efetivamente é o problema dele. Ele chega em ti por um problema logístico, que ele está tendo prejuízo, mas no final o prejuízo está na...
Em outra linha. Em outra linha. Geralmente na primeira reunião a gente não consegue, de fato, ele não tem essas respostas, né? Entendi. Se for um cara mais genérico, o CEO que olha para tudo, geralmente ele não tem essas respostas. Aí a gente vai aprofundando. Entendi. Mas a gente tenta sempre ouvir ao máximo e colocar só na mesa aquilo que ele, de fato, aquela sementinha do que ele, de fato, pediu. Que é a prioridade daquele momento, né? Qual é a sua prioridade? É Comex, então eu vou falar só de Comex. Mas claro, quando eu faço uma apresentação em PowerPoint pro cara, se a reunião permite, se a dinâmica da reunião permite o PowerPoint, a gente está preparado. Claro que eu vou falar da estrutura logística, vou falar, mas assim, pincelo, 10 segundos, temos isso. Mas eu sei que o seu foco aqui é importação, eu sei que o seu foco aqui é logística. Então a gente tem que tomar esse cuidado justamente para não parecer que, eu tenho, eu faço. Né? Por isso que a venda consultiva ela é bem, né? Você está com dor de cabeça? É Neosaldina, sei lá, Doril. Sim. Ó, propaganda também. Não estamos indicando remédio nenhum, gente. Meu Deus, não corta, gente. Não corta pode, não, tô brincando. Imagina, não pode falar nada hoje em dia. Eu ouvi do Edu, no podcast do Edu, que tem que tomar. Que tem que tomar Neosaldina. Já em receita. Tá aqui a receita, gente. A gente volta e meio, porque hoje em dia não... Você tem que tomar cuidado aqui, né? Porque... De manhã eu te mandei uns 3 cortes ali, né? Aí fora isso tem a velha guarda, não sei se você conversa com muita gente de cabeça branca, né? Careca não vale, porque... mas a velha guarda tem também um jeito diferente de falar, né? É o que mais a gente conversa aqui. Piadinhas sem graça, às vezes. As piadinhas... Né? Eu fui criado com elas, inclusive, né? Mas imagina a dificuldade de vocês, cara. E a gente tem que transitar entre os mundos, né? Porque a gente vive com uma galera tecnológica, tal, mas o nosso cliente, geral, indústria, quando a gente fala, ou empresas maiores... É o X. O seu Ari, que eu tava entrevistando hoje de manhã, tem 70 anos. Ele é boomer, baby boomer. Cara, é uma época, inclusive, foda pra nós, né? Porque a gente tá com todas as categorias de personas no mercado, né? Ainda tem baby boomer, que é o cara de 70 e pouco, e tem a molecada nova, que é... Sim. Z, né? Geração Z, né? Que tá chegando agora. Acho que tem a Alpha também, eu acho. Mas já tá no mercado de trabalho? Já tá no mercado de trabalho. Já? Aí eu sou X. Não, eu sou Y. Sim. Eu sou Y, acho que 87. Eu não sei muitas divisões, mas uma das coisas que eu percebo todos estão aí. Todo mundo fala que existe esse aglomero, né, das gerações, só que o que ninguém percebe é que este aglomero acontece em mercados específicos, não em todos. Por exemplo, no mundo tech não acontece isso. No mundo tal não acontece isso. No nosso mundo acontece. Uhum. Que daí, então, que é uma dificuldade de gestão altíssima, tanto que a gente tem as imersões focadas em times de alta performance para vendas, mas daí ninguém olha que para que isso aconteça, tu precisa desde a contratação, saber lidar, entender que essa pessoa vai lidar com conflito de gerações diferentes. Então tem todo mundo acha que vender é só falar. Né? Então a gente trabalha todos que são justamente pelo mercado B2B, que vendas complexas, que é um mundo onde a gente vive. Última pergunta para fechar com chave de ouro. Se pudesse voltar aí no tempo, no início da tua carreira, tu começou muito cedo também, e tu pudesse dar um conselho para ti, com a experiência que tu tem hoje, olhasse para trás e pudesse dar um conselho, qual seria esse conselho? Bom, o primeiro conselho, você podia ter me dado essa dica antes lá no café para eu pensar. Não, mas cara, são vários, né? Quando você fica, no meu caso, sem cabelo, uma cabeça branca, quando você fica com uma gastrite ali e outra ali, você acaba acumulando conhecimento, né? E nunca acaba, né? Sim. É um processo que nunca acaba. Eu fui... O presidente do nosso conselho em São Paulo foi por muitos anos, toda a minha estada no WTC de São Paulo foi com ele presidindo, Osiris Silva. Inclusive, ele foi reitor do Grupo Ânima, né? Focado, o final da carreira dele, praticamente 100% focado em educação. Osiris fundou a Embraer, né? Sim. Foi ministro, foi presidente da VAV, enfim. E ele fala, Diego, cara, eu aprendo nos mínimos... Hoje, ele fez 90 agora, inclusive. 90, 91. Falei com o filho dele agora em janeiro. Ele fez dia 8 de janeiro. E até os 80 e poucos ele tava ativaço, né? Ele falou assim, Diego, agora que eu tô mais velho, né? Ele fala assim, eu tô com trem de pouso, tudo ele ligava avião, né? Agora que eu tô com trem de pouso mais, né, velho, assim, mais abalado, eu aprendo com pequenas coisas, cara.
né? Então hoje eu aprendo mais com a recepcionista, com o cara do valet que abre a porta para mim do carro, né? São pequenos gestos que eu aprendo, porque, sabe, acumulou tanto conhecimento, né? Que agora ele na segunda fala dele, são coisas pequenas que têm seu valor. Então, assim, eu considero que não tô nem na metade dessa minha saga, mas se eu pudesse dar um conselho lá atrás, acho que seria conectado com... cara, tem que ser profissional? Teu, conselho pra ti. Eu falaria pro Diego daquela época lá, olhar mais pra saúde, porque eu fui muito hard workaholic, no sentido de esquecer, desequilibrar mesmo, né? Sim. Eu desequilibrei família, desequilibrei saúde e foquei no trabalho. Ah, mas legal, você com 24 anos forçado, você virou diretor, né? Sim. Beleza, né? Ganhando R$1.000 lá, mas beleza. Mas eu falaria, cara... Era assim, muita balada. Não, demais. Eu tive um chefe no WTC que foi acionista lá, ele falava, cara, ele falando, né? Quando eu recebi quando eu recebi os primeiros cartões de visita, ele foi num jogo no Morumbi, no Pacaembu, sei lá, aí quando o time lá fez gol, ele jogou pra cima os cartões, sabe? Vou prospectar, sabe, aqui na balada, enfim. Então, no começo da minha carreira eu fui muito hard mesmo, né? Tipo, assistia quase toda semana Lobo de Wall Street, assim, que era aquela pegada, assim. Sim. Né? Então, eu falaria, cara, não precisa tanto assim. O que tá seu vai acontecer, claro. O universo tá trabalhando por você lá em cima, mas você não pode ficar dormindo até meio-dia, né? Você tem que se ajudar. Sim. Mas eu fui, acho que, muito pesado. Né? Isso me trouxe consequências até agora. Cara, há 20 dias eu tinha uma arritmia cardíaca, cara. Rapaz. Fiquei 2 dias no TI, cara. Por isso que ele falou do café. Por isso que ele falou do café. Boa, e nós damos café. Sua memória é boa, hein, cara? Daí você viu que eu tomei um balde aqui, né? Isso já tinha tomado de manhã também. Porque o médico pediu pra maneirar. Não bloqueou, mas pediu pra maneirar. Eu tinha uma arritmia, cara. Terminando uma reunião, senti meu coração aceleradaço. Tava descompassado, não tava tava... Fui de Uber pro hospital mais perto de casa, lá em São Paulo. Cheguei lá, já coisa de filme. Já passa na frente, já coloca tudo aqui. A médica falou, cara, você tá com 180 de batimentos. O normal aceitável é 90. Né? O aceitável. Você tá o dobro do aceitável. E fiquei 2 dias, cara, sendo parte na UTI. Eu falei, pensei que ia morrer, velho, com 38 anos. Agora, cara, janeirão, dia 19, semana do dia 19. Então, assim, isso, aí o médico falou, né? Voltando à sua pergunta pra não fugir muito. Uma consequência, cara, você tá, sei lá, eu tô há 22 anos no mercado de trabalho, né? 23 anos. Tô com 38, comecei, mais ou menos isso. Eu falei assim, cara, isso é um acúmulo de falta de exercício, se cuidar, tudo, né? Comendo mal, trabalhando muito, estressado, viajando, então acaba comendo mal, não faz exercício porque também tá viajando, tal. Então ele falou, cara, ou você para, ou você vai ficar no caminho. Já era. Sim. Então eu liguei muito pro material, assim, de construir logo minha carreira, sabe? Não que eu seja rico, milionário, mas eu foquei muito nisso, entendeu? Sim. Então acho que eu falava, Diego, dá uma segurada, vai dar certo, cara. Você não é bonitinho, mas você é carismático. Você é espertinho, você é carismático. Então acho que é isso, cara. Legal. Não é direcionado pra, né, Mas eu concordo depois, e eu acho que tá direcionado, e eu vou te provar depois ali fora que tá direcionado, porque a gente construiu uma pirâmide ali fora, como se fosse um Maslow do empreendedorismo e tudo mais. Boa. A gente fez ali, daí foi mais ou menos o que eu passei, e a qualidade de vida, ela é um pilar que ela passa por toda a pirâmide. Concordo, aqui, lateral. E a gente é que escolhe aonde a gente coloca ela na nossa vida. A maioria coloca aqui lá em cima. Com 70 anos de idade. E eu hoje tô... Uma cartela de remédio tomando. Exatamente. Eu estou com 32, e aí eu falei, não, peraí. Hoje eu já tô nessa fase de olhar mais pra família. Tô com um filho de 4 meses, uma filha de 2 anos. Pô, que show. Não quero, já tenho bem claro, não quero ser o Elon Musk. Não quero, eu quero viver minha vida bem. Feliz, né? Feliz, conseguir conversar contigo, conseguir compartilhar histórias, conseguir me aproximar. Minha empresa vai crescer porque é consequência de tudo isso que está acontecendo. Entendeu? Muita gente deixa para ter a qualidade lá na autorrealização, né? Que é o topo da Maslow, né? Exatamente. Tem um amigo meu, um dos meus, o Osiris Silva foi um dos grandes mentores, mas teve um também que me influenciou bastante, Robert Wong. Ele foi por muito tempo presidente da Korn Ferry no Brasil, passou por várias empresas, na verdade. O Robert, ele escreveu um livro chamado O Sucesso Está no Equilíbrio.
Ele me Legal. deu esse livro, cara, Legal. autografado lá, um baita carinho. Mas ele fala um pouco disso, sabe? Tem que equilibrar, cara. Se for um dos tripés ali, né? Desequilibrado, você vai cair, cara. Um momento cai. Sim. Né? Então, a gente às vezes tá com sede de crescer. Hoje em dia eu vejo a molecada muito, né, pouco trabalho e, Daí né, ao contrário do que eu fui. Não, imagina, tal. Então, eu fui mais o trabalho, mas eu podia ter equilibrado. Ia dar certo do mesmo jeito. Só que eu não ia ter esse susto que eu tive agora 2 semanas atrás, entendeu? Enfim, talvez teria mais cabelo, talvez eu sou complexado com isso, né? Eu vou ter o seu topete ainda, Jack. Eu acho que eu toquei numa ferida sem querer, gente. Do quê? Eu falei Não! Eu brinco comigo mesmo em toda reunião. E tem cara, um monte de amigo meu tá fazendo implante. Hoje tá muito mais acessível, né? Com profissionais de ponta. Em algum momento eu vou fazer. Eu tinha que ir pra Turquia, né? Turquia era referência. Tem gente que até vai até hoje, mas hoje o Brasil atende bem, inclusive aqui no sul. Sim, tá louco. Joinville e região. Então, passamos já. Passamos. Vamos. Nossa, quase 4. Queria te agradecer a presença. Obrigado, cara. Obrigado você pelo convite. Prazer conversar com vocês. Parabéns pela história. Obrigado, parabéns cara. Muito inteligente. Já com certeza peguei algumas coisas, principalmente do diretor de novos negócios, para mim que chamou muita atenção, porque é uma das dificuldades realmente para essa. E tem uma diferença muito grande. Agora, tu falando sobre diretor de novos negócios, diretor comercial, sim, tem uma diferença muito grande. Que eu vejo que muita gente coloca, vamos botar esse ideia, não sei o quê, não sei o quê. Cara, para abrir novas contas, não vai ser dessa forma. Vale a pena investir numa pessoa com mais casca. Quilometragem, KM, exatamente, casca, para poder fazer o que eu tento fazer lá, né? Então, Vou falando neles ali, trouxe. Olha, veio uma sacolinha ali. Vai rolar Vai rolar bater um meta ou fechar o negócio? Não, é o do pão de queijo mineirinho. Então, mas ele tá com uma buzina ali? Eles ficam buzinando. Não só quando fecha o negócio. Não. Gente, vamos sair agora, vamos acabar o podcast que a gente vai comer um pão de queijo. Boa. Foi um prazer. Obrigado pelo convite, foi um prazer. E o que eu puder contribuir, quero ouvir mais também dos seus negócios, cara, porque certamente a gente tem sinergias em vários, inclusive indicação de negócio, enfim. Sim, perfeito. Aí é o meu dia a dia. É o primeiro passo. Exatamente. Obrigado. E assim nós encerramos mais um Apocast. Valeu!